Olá, amigos. Eu sou Yasnaia Maciel. Dando continuidade às nossas tarefas online, estamos reunidos nesta quarta-feira, a qual é destinada à vibração para os encarnados e para aqueles que estão em tratamento em nossa casa. Nós vamos abordar hoje o tema saúde e doença. Esse tema está na revista Reformador, é de autoria da Marta Antunes Moura. Antes, porém, vamos fazer a nossa oração. Jesus amado, que o Senhor possa enviar os emissários de luz para nos dar a intuição necessária para que possamos transmitir a paz, a harmonia, os ensinamentos e conhecimentos a partir dessa leitura, para que possam ser internalizados e transformados em ações. Graças a Deus, graças a Jesus. Saúde e doença. A Constituição da Organização Mundial da Saúde, redigida em 1946, declara que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença. Trata-se de uma definição que foi sabiamente intuída, sabiamente inspirada pelos benfeitores espirituais, mesmo tendo sido redigida nos conturbados momentos do pós-guerra. Surpreendentemente, surgiram veementes críticas erguidas por opositores que julgaram a declaração como de natureza utópica, fora da realidade, uma vez que não conseguiriam imaginar a saúde como um estado completo de bem-estar. Eles acreditavam que a orientação produziria conflitos entre a teoria e a prática médica, e que seria totalmente inaplicável nos serviços de saúde pública ou coletiva, cujas ações centradas na ótica do Estado entrariam em choque com os interesses representados nas distintas formas de organização social, ou seja, entraria em choque com as políticas sociais. Contrafeitos admitiram que a definição idealística de saúde da Constituição da OMS fornecia, contudo, certa liberdade para ampliar as ações de saúde em todos os níveis da organização social. E para a doutrina espírita? Para a doutrina espírita, que considera o ser humano de forma integral, dentro do contexto físico-espiritual, ou seja, do completo bem-estar, analisa que a doença é consequência das más ações realizadas pelo espírito na existência atual ou em vivências anteriores. Esclarece, sobretudo, que a criatura humana espiritualizada aprende, por sua vez, a amar e como o amor cobre uma multidão de pecados, no dizer do apóstolo Pedro. Ela adquire inesgotável reserva de vitalidade. Então, nesse sentido, ensina o orientador Alexandre ao espírito André Luiz. Somente o amor proporciona vida, alegria e equilíbrio. Então, eu vou repetir para vocês. Somente o amor proporciona vida, alegria e equilíbrio. Por meio do processo evolutivo, o espírito ele libera-se paulatinamente das expiações e provações severas, conquistando um estado de saúde mais permanente. Então, ao libertar-se do mal,
que ainda trazia dentro de si, encontra o espírito a fórmula para não mais adoecer. Bom, é evidente que tudo isso não é da noite para o dia e não é em apenas uma encarnação, né? Então, os orientadores da codificação espírita diz o seguinte: uma só existência corporal é manifestamente insuficiente para o espírito adquirir todo o bem que lhe falta e eliminar o mal que lhe sobra. Então, além disso, eles também nos esclarecem que para cada nova existência de permeio à matéria, né? A cada nova existência em que nós reencarnamos, entra o espírito com o cabedal adquirido nas anteriores. Então, tudo que você traz, tudo que você fez nessa encarnação, você trará na próxima encarnação. Aptidões, conhecimentos intuitivos, inteligência e moralidade. Cada existência é assim, um passo avante no caminho do seu progresso. Então, cada vez mais o espírito reencarna, ele traz aquele cabedal, né, de conhecimento e ele vai tendo a oportunidade de se curar, de curar-se das suas doenças. Cada vez que ele faz o bem, cada vez que ele ama, porque o amor é a principal fonte. Então, em cada existência, ele entregar-se ao amor, ele vai se curando das doenças. Nos dias atuais, a maioria dos profissionais de saúde, principalmente aqueles de saúde coletiva, prefere seguir um conceito mais funcional de saúde. Então, nós trabalhamos o primeiro conceito, que foi da Organização Mundial de Saúde. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença. Bom, e como hoje os profissionais de saúde eles adotam um conceito redigido pelo Escritório Regional Europeu da Organização Mundial de Saúde, né, cujas ideias gerais estabelecem o seguinte: saúde é a condição que permite a um indivíduo realizar aspirações e satisfazer necessidades e, simultaneamente, lidar com o meio ambiente. A saúde representa, assim, um recurso para a vida diária, não o objetivo dela. Abrange os recursos sociais e pessoais, bem como capacidades físicas. Então, vamos lá. Um renomado pensador alemão, ele emite uma opinião acerca da dificuldade que esse conceito pode gerar. É que, como a doença desperta atenção, a ciência médica corre o risco de transformar-se na ciência da doença. Por quê? Acrescenta. É o estado de doença que, aparecendo, produz um sentimento de perigo e estimula uma resposta terapêutica. A prática médica, nesse sentido, tentando modificar o percurso da natureza, dominando suas manifestações patológicas, ao mesmo tempo deixa de lado um interesse sobre a concepção de saúde e, em parte, a prevenção das doenças. O outro obstáculo a este conceito é permitir que o conceito funcional de saúde caminhe sozinho, indiferente à visão sistêmica do binômio saúde-doença. Então, nessa situação, não é possível desconsiderar o impacto que a doença provoca no indivíduo, a partir do momento em que este assume a sua condição de enfermo, né? Como é que o indivíduo se vê?
O professor da Universidade Federal da Bahia, Paulo César Alves, ele também, em seu artigo, que é Revisão Crítica dos Aspectos Socioantropológicos da Doença, ele faz o seguinte, ele tem uma citação muito interessante. O indivíduo passa a não ser mais considerado como totalmente responsável pelo seu estado, ficando legitimamente isento de suas obrigações sociais normais, desde que procure ajuda competente, dentro dos parâmetros oferecidos pela sua sociedade, e coopere com o tratamento indicado. Então, o que ele está dizendo aqui é o que acontece. A pessoa ela não consegue mais viver em sociedade pelo seu estado doentio, por estar doente. Então, ele precisa procurar ajuda competente para que estas auxiliem em seu tratamento, para que ele possa, dessa forma, voltar às atividades, voltar às atividades sociais. Aí a gente vai lá para as questões de políticas públicas sociais, porque nós sabemos que um trabalhador doente, ele não vai produzir. Sem produção, o sistema não gera o dinheiro, não está envolvido a questão capitalista. Mas voltamos. Em outras palavras, a pessoa ela não reage. Ela entrega-se a essa manifestação do processo, tornando-se dependente da ação médica. Então, você precisa de um médico, porque para você seguir socialmente, é preciso que ele dê um atestado que você não tem condições de ser uma pessoa, entre aspas, normal, uma pessoa que tenha, nesse momento, condições de atuar em seu trabalho, em sua casa, enfim. Então, quando ele diz que a pessoa é dependente da ação médica, a qual, se bem direcionada, gera uma satisfação. Mas se não for bem direcionada, resulta uma tristeza e uma amargura. Trata-se de uma situação muito complexa, especialmente quando a doença faz parte do quadro provacional do indivíduo, determinada antes da reencarnação. Então, o que ele está dizendo aqui? Se o indivíduo, durante o seu processo de reencarnação, vou reencarnar, então agora eu quero descer doente. Quando eu ficar aí, eu vou ser uma pessoa doente. Então, quando ele está nesse processo, é essa dificuldade de a gente associar, é um outro obstáculo a esse conceito, que a pessoa tem que estar ativa e convivendo com o seu meio. Então, vamos fazer uma breve reflexão agora sobre esses ambos conceitos, tanto o da Organização Mundial de Saúde, existente na Constituição, quanto o do Escritório Regional Europeu. Então, no primeiro, fornece uma visão de futuro, é uma meta, a ser alcançada a longo prazo e se destina à humanidade regenerada, ou seja, o espírito já reencarnou, já passou por todas as suas dificuldades, já enfrentou diversas doenças, e aí ele vai reencarnando, diminuindo a sua cota de males, entrando as suas ações boas e se livrando das mazelas. Mas isso é a humanidade regenerada. O segundo, ele enfoca a doença e tem aplicação imediata. As duas definições se completam. Na verdade, são extremamente competentes. Elas se ajudam mutuamente, mas elas revelam dimensões, espaços temporais distintas. Em uma, a pessoa ela é induzida a refletir a respeito da necessidade de investir na prevenção de doenças.
procurando manter a saúde em todos os níveis relacionados ao seu bem-estar físico, psíquico, emocional e espiritual. Então, você precisa prevenir. Quantas e quantas pessoas, principalmente os jovens, eu falo jovens ainda numa idade de 30 anos, seus 20 e poucos anos, até os 40 anos, enfim. Estou falando desses jovens que são né, pré-idosos e que chegam a uma determinada idade e que não se cuidam, não pensam no futuro, não têm a prevenção. As pessoas precisam cuidar de si. A juventude é excelente. É para aproveitar, é para curtir mesmo, é para ter lazer, é para ser feliz, é para ter alegria, é para dançar. Mas é também para se cuidar. Vou comer o que eu gosto? Vai sim, não em excesso. Eu vou consumir açúcar hoje? Vou consumir porque eu gosto de doce, eu gosto de uma comida com sal. Mas vamos começar a nos preocupar com o futuro? Essa é uma questão. As nossas políticas públicas estão muito direcionadas em tratar a doença. A prevenção, você pode perceber que é algo bem reduzido. Então, vamos começar a trabalhar a prevenção. Nós estamos vivendo um momento de pandemia e que em todo momento nós estamos dizendo, vamos prevenir, usar máscaras, lavar as mãos, continuar os cuidados. Infelizmente, não é isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo as pessoas que não estão se cuidando, trazendo para si os problemas que poderiam ser evitados. O outro conceito, o doente, ele é o foco principal. O ser que precisa de tratamento. Ele não é aquele ser que ainda não está doente como na primeira. É o ser que já está com a sua doença instalada e que precisa de tratamento. A proposta da Constituição da Organização Mundial é educar. A do Escritório Europeu é corrigir. Então, nós precisamos, na verdade, educar e corrigir. Porque, infelizmente, ainda tem pessoas que sofrem de doenças, mesmo não sendo provocadas. O que eu estou dizendo com isso? Que muitas vezes eu ouço pessoas dizerem assim, poxa, mas fulano seguia tanto as regras, se alimentava tão bem, era uma pessoa saudável, e de repente teve essa doença. Como? Porque era necessário. É o que eu falei antes para vocês. A pessoa já vem com seu planejamento reencarnatório já pré-definido tal doença. Não é verdade? Então, quando eu digo que ambos os conceitos são conexos, não é? São conectáveis, é porque a gente precisa trabalhar realmente políticas públicas de prevenção e aceitá-las, não no sentido de dizer, eu não vou fazer porque eu não vou ficar doente. Não, é aceitar, porque você não sabe se você realmente vai ou não ficar doente, se você terá ou não essa doença. Nós sabemos que tem doenças que têm um mapeamento genético, não é? É hereditariedade. Então, assim, muitas pessoas que têm familiares com câncer em sua família, você tem uma probabilidade de ter um câncer também. Mas a diabetes, que são doenças que você tem essa probabilidade. Então, você, em determinada idade, ou desde sempre, se cuidar. Porque por mais que você esteja, não é, em seu planejamento reencarnatório, a doença, você pode amenizar o seu sofrimento, até em decorrente de suas ações. Porque pessoas boas hoje podem sofrer hoje, sim, ações de hoje ou ações passadas. Esse é o ponto. Então, dando continuidade aqui ao nosso artigo. Quando a medicina admitir que o indivíduo é um ser imortal, pré-existente à reencarnação e sobrevivente ao túmulo,
as práticas médicas serão substancialmente modificadas. Mas nós já estamos vendo isso, não é, gente? Os médicos hoje, eles já estão olhando o ser não somente material, eles já estão trabalhando o ser espiritual. Graças a Deus. Então, vai se prevalecer a convicção de que a doença não é, em essência, uma ocorrência biológica, mas o reflexo de uma alma enferma que deve ser amparada, fortificada e tratada. Certo? É indispensável compreendamos que todo mal por nós praticado conscientemente expressa, de algum modo, lesão em nossa consciência, e toda lesão dessa espécie determina distúrbio ou mutilação no organismo, que nos exterioriza o modo de ser. Em todos os planos do universo, somos espírito e manifestação, pensamento e forma. Eis o motivo porque no mundo a medicina há de considerar o doente como um todo psicossomático, se quiser realmente investir-se da arte de curar. Então, graças a Deus, graças a Jesus e aos nossos espíritos amigos que estão sempre aqui nos auxiliando, a medicina está cada vez mais próxima do espiritismo, tratando não só o corpo físico, como também a alma, pensando nesse ser além da matéria. E isso é que realmente importa. Mas nada disso fará sentido se você, como pessoa, como espírito, não tomar a iniciativa, né, e não se cuidar. Você precisa entender que você não é só corpo, você não é só matéria, você é essencialmente espírito. E você precisa cuidar desse espírito, porque você vai ficar perdendo oportunidade atrás de oportunidade em reencarnações e não vai tirar esse mal de dentro de si. E cada vez mais você virá doente ou ficará doente, sofrendo as dores, porque você precisa tirar de dentro de sua alma esse mal, para permitir que essa luz, essa energia de saúde fixe em você. E assim, dessa forma, você possa evoluir e viver em um mundo de só alegrias. Obrigada a vocês. Eu peço agora a Jesus, aos seus emissários de luz, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, que possam abençoar, iluminar, amparar, proteger a todos aqueles que estão com suas doenças instaladas, a todos aqueles que estão em tratamento em nossa casa, seja tratamento de doenças físicas ou mentais e emocionais. Que o Senhor possa ter misericórdia para com todos eles, lhes dando a oportunidade de mudanças de comportamento. Muito obrigada, Jesus, por essas mensagens. Graças a Deus, graças a Jesus.